Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula é uma aula plus do curso Semi-Extensivo Química Descomplicada, em que eu sou a autora e criadora também deste curso de Química para vestibulandos. Essa aula é uma aula destinada ao conteúdo de diluição e mistura de soluções e também titulação. Então, espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida me procurem ou deixem nos comentários. Vamos lá? Então, antes de começar a falar sobre diluição, sobre misturas e até mesmo sobre titulação, eu decidi trazer para vocês uma questão relacionada à concentração comum e concentração molar de soluções. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com soluções, é muito importante que a gente relembre como calcular e quais as unidades dessa concentração. Então, nesse exercício, é pedido para que a gente calcule a concentração comum e a concentração molar de uma solução com 20 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, em 4 litros de água. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, né, de uma concentração comum, a gente precisa lembrar que a fórmula da concentração comum seria a massa em gramas do soluto pelo volume em litros da solução. Então, nesse caso, a gente vai ter uma massa de soluto, que é o NaOH, de 20 gramas, e a gente vai ter 4 litros como sendo o volume da solução. Fazendo essa divisão, 20 sobre 4 dá exatamente 5 gramas por litro. Então, com isso, a gente consegue já a concentração comum. Agora, a concentração molar, ela envolve o número de mol do soluto pelo volume da solução em litro. Como eu já tenho, né, a quantidade de massa por litro do soluto, que é 5 gramas, basta eu transformar esses 5 gramas em mol. Bom, para isso eu vou precisar da massa molar do soluto, que seria o NaOH. Quanto é 1 mol de NaOH? Dado os dados de massa molar aqui no enunciado, eu consigo, né, perceber que eu vou ter um sódio, então é 23, mais um oxigênio 16, mais um hidrogênio 1. Eu chego a 40 gramas por mol. Isso significa dizer que 1 mol de NaOH eu terei 40 gramas. Como a solução é 5 gramas, em 5 gramas, eu terei quantos mol? X mol. E aí, fazendo essa regrinha de 3, né, multiplicando cruzado, a gente vai chegar num valor de 0,125 mol. Como esse valor já está por litro, então a concentração molar vai acabar ficando mesmo 0,125 mol por litro. Aí eu sempre pergunto para os alunos, né, o que que é maior, 5 gramas por litro ou 0,125 mol por litro? Não há um valor menor nem um valor maior, simplesmente os valores são iguais. Por quê? Porque eu só mudei a unidade. Então, 5 gramas por litro equivalem a uma concentração molar de 0,125 mol por litro. Até porque 5 gramas de NaOH correspondem, né, a 0,125 mol. Então, são só maneiras diferentes de falar sobre o mesmo número. Agora que a gente já relembrou as principais dosagens em concentração, que é a concentração comum e a concentração molar, a gente vai falar um pouquinho sobre diluição. Então, dentro da diluição, eu preciso primeiro diferenciar dois termos, né? Diluição é diferente de dissolução, primeiro ponto, tá? Quando eu tenho uma dissolução, eu apenas dissolvo um soluto em um solvente. E eu sempre dou exemplo do suco em pó. Quando a gente pega um suco em pó e a gente vai preparar ele pela primeira vez, às vezes a gente não pode saber a quantidade adequada de água. Então a gente coloca, sei lá, um pacotinho de suco em pó em um copo de água. Para quem já fez isso, sabe que vai ficar extremamente concentrado. Então eu posso simplesmente colocar esse copo numa jarra e adicionar mais água. Veja, o primeiro passo de dissolver o pó na água é a dissolução. Agora, quando eu adicionei mais água, ou seja, adicionei mais solvente, eu estou falando de diluição. Então,
toda diluição é um acréscimo de solvente. E aí, o que que aconteceu com o suco? Ele ficou menos concentrado. Então, em toda diluição, eu vou tornar a solução o quê? Menos concentrada. Então, nesse caso, a solução um é mais concentrada que a solução 2. Por quê? Porque eu tive uma adição de solvente. Então, eu aumento o volume da solução e também diminuo a sua concentração. Só que algo importante a ser dito, né, pensando no exemplo do suco em pó, é que eu não mudei a quantidade de partículas, né, a massa do suco em pó ali eu não mudei. Eu só mudei o volume da solução. Então é importante falar para vocês que a massa do soluto que eu tenho antes, ela vai ser igual à massa do soluto que eu tenho depois. Ela vai ser exatamente a mesma. A única diferença é que antes eu tinha soluto em menor quantidade de solvente, agora eu tenho soluto em maior quantidade de solvente. Então, isso significa diluição. E aí, existem algumas fórmulas famosas, né, para que a gente saiba qual é essa nova concentração após a diluição. Então, algumas perguntas que podem vir no vestibular. Qual a nova concentração? Então, após a diluição, qual é a nova concentração da solução 2, né? São perguntas aí que podem ser feitas. Ou, se eu quero chegar na concentração da solução 2, qual é o volume que eu preciso adicionar à solução 1? Ou qual é o volume da solução 1 que eu posso pegar para misturar com uma certa quantidade de água para chegar em uma nova concentração menor? Então, as perguntas, elas vão variar entre concentração e volume de solução. E aí tem duas fórmulas que são famosas, né, no vestibular, que são as que estão apresentadas aqui embaixo, né? Concentração antes vezes o volume antes vai ser igual a concentração depois da diluição vezes o volume depois da diluição. Vejam, eu coloquei tanto uma fórmula para concentração comum em grama por litro, quanto para concentração molar em mol por litro. Elas valem do mesmo jeito, mas de onde elas vieram? É importante que vocês saibam que, como a gente falou no slide anterior, que a massa de soluto antes ela vai ser igual à massa de soluto depois. É importante que a gente entenda que a gente pode usar a fórmula de concentração comum, que é igual a massa sobre o volume da solução, e de concentração molar, que é número de mol pelo volume da solução, para chegar nessas equações. Como assim? Bom, se eu isolar a massa do soluto aqui, ó, na primeira equação de concentração comum, eu vou passar o volume para o outro lado multiplicando. C vezes V é igual a M. Então, eu posso substituir o M antes por concentração antes vezes volume antes, da fórmula que eu isolei o M. E eu posso substituir o M depois por concentração depois vezes volume depois. Como isso é igual, aí que vem o C1V1, C2V2, ou C antes, V antes, C depois da diluição. Tem gente que guarda um macetinho para vestibular, né? C vai, C vem. Que os professores de português não vejam essa aula, né, gente? Mas eu consigo lembrar desse jeito na hora de resolver ali uma questão de vestibular. Assim como eu posso dizer que a massa antes é igual à massa depois, eu também posso dizer que o número de mols do soluto antes também vai ser igual ao número de mol do soluto depois. Como o número de mol está na fórmula da concentração molar, passando o volume para o outro lado da fórmula, a gente chega, né, em M vezes V igual a N. E aí que a gente pode falar, né, que M antes vezes V antes vai ser igual a M depois vezes V depois. Então, esse 1 refere-se a antes, esse 2 refere-se a depois da diluição, ok? Então, a gente pode guardar o min vai, min vem, que piorou muito mais a minha situação em relação à aula de português, né, gente? Mas é só uma brincadeira para a gente lembrar, de fato, dessas fórmulas que podem ser usadas para todo e qualquer cálculo de diluição. Bom, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa resolver. E aí, nesse exemplo, de exercício 2, né, eu trago a seguinte proposta.
Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de água de uma solução 0,20 mol por litro de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a. Então, o primeiro ponto é eu reconhecer que é uma questão de fato de diluição, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente reconhecer que é uma questão de diluição, porque ele fala que ele adicionou uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução de cloreto de sódio, tá? Então, quais dados a gente tem? A gente tem dado da concentração molar, e se é a concentração molar, qual é a fórmula que a gente vai usar, né? O min vai, min vem, que é o M antes vezes o V antes igual a M depois vezes V depois. Lembrando que M é a concentração molar antes vezes o volume antes. E aí eu vou ter a concentração molar depois vezes o volume depois. Bom, antes o que que a gente tinha, né? A gente tinha 25 ml de uma solução 0,20 mol por litro. Esse Mzão pode ser considerado mol por litro. Então, a concentração antes é 0,2 e o volume é 25 ml. Prof, eu posso deixar em ml? Posso, desde que eu saiba que daí o volume do outro lado ele vai sair em ml também. Aí, caso as unidades estejam em litro, aí ao fim eu preciso fazer essa transformação, tá? Vejam, ele quer saber qual é a nova concentração. O que que eu sei? Que se eu estou adicionando água, vai ser uma concentração maior ou menor do que a antes? Vai ser menor, porque eu estou realizando uma diluição, né? Então, é menor que 0,2. Com isso, eu já posso eliminar, ó, alguma eu posso eliminar menor do que 0,2? Não, não posso eliminar nenhuma, mas caso tivesse, eu poderia eliminar, tá? Agora vejam, qual que é o volume depois? Tem gente que vai colocar 75. E não, gente, já tinha 25 ml de solução, foi adicionado 75. Então, o volume final vai ser 75 mais 25, que é um total de 100 ml. Bom, eu vou chegar aqui, né? 0,2 vezes 25 é a primeira conta que eu tenho que fazer, então vou fazer aqui com vocês. Vai dar 5, e aí isso vai ser igual a MD vezes 100 ml. Para eu isolar o MD, eu vou passar o 100 para cá, dividindo, e a molaridade depois vai ficar 5 sobre 100, que é exatamente 0,050 ml. Perdão, mol por litro. Por que mol por litro? Porque é a concentração final, tá? Então, resposta certa, letra E. O segundo exercício, ele fala o seguinte: que volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 mol por litro para torná-la 0,25 mol por litro? Então, ele quer sair de uma concentração de 2 e chegar numa concentração de 0,25. Se a concentração é menor, é uma diluição. Agora, que volume que ele tem que adicionar de água? É isso que ele não sabe, tá? Então, ó, o que que a gente tem, né? Que volume de água devemos adicionar a 10 ml de solução que era 2 mol por litro? Então, isso é o que a gente tem antes, tá? Então, como é mol por litro, de novo, né? MAVA ou M1V1 igual a MDVD ou M2V2. Antes ele tinha uma concentração de 2 mol por litro, um volume de 10 ml. A concentração depois 0,25, e aí o volume final vai ser o VD. Então, 2 vezes 10 é 20, igual a 0,25 vezes VD. Aí, o VD vai ser igual a, eu vou passar o 0,25 para cá dividindo, então vai ficar 20 sobre 0,25. Vamos ver quanto que dá isso, né? 20 divididos por 0,25 dá 80 ml de volume final. E aí tem gente que vai lá marcar 80 e tá errado. Porque a pergunta é: qual é o volume devemos adicionar a? Já tinha lá no recipiente, ó, 10 ml. O volume final aqui, ó, depois que a gente fez a diluição para chegar na concentração de 0,25, foi 80 ml.
Então, quanto que a gente adicionou? 80 menos 10, que é 70 ml. Então, cuidado, porque vocês percebem que as duas perguntas que eu coloquei aqui giram em torno, né, do que eu falei no slide anterior. Ou eles vão te perguntar ó, a nova concentração, ou o volume que deve adicionar, ou o volume final. Se a pergunta fosse qual o volume final dessa solução para chegar naquela concentração, aí seria 80, mas é qual volume ele deveria adicionar. Então, se eu pegasse aquela solução para transformar na concentração que eu quero, quanto que eu deveria adicionar? Deveria adicionar 70 ml, tá? Então, esses dois exercícios resumem muito, né, do que pode ser pedido aí em uma questão de vestibular. Claro, como eu estou aqui em Curitiba, eu vou trazer um exemplo que caiu na última prova da UFPR 2022. Essa foi uma questão da prova, tá? E aí essa questão ela derrubou muita gente, né, porque teve muita gente que não conseguiu perceber que era uma questão também de diluição. Então vamos lá. O gráfico de barras a seguir mostra a relação da intensidade de cor observada para uma amostra de 10 ml em função da concentração de fosfato. O que que a gente consegue perceber? Que quando a concentração de fosfato é 2, a intensidade, né, de cor é 5. Quando a concentração é de 0,25, ó, a intensidade de cor é 1. E claro, né, quanto menos concentrada é a solução, menor é a coloração dela, tá? Então vamos lá. Uma amostra de 2 ml de água de um rio foi misturada com 8 ml de água pura. Veja, eles pegaram 2 ml da água do rio e misturaram com 8 ml de água pura, de modo a produzir 10 ml de solução. 10 ml de solução, tá? Essa solução foi submetida ao teste com azul de molibdênio, que forneceu o resultado de intensidade de cor igual a 3 unidades arbitrárias, que está aqui. Ele quer saber o valor de concentração de fosfato na água do rio. Tá, se a gente vai para a cor 3, qual que é a concentração? A concentração é de 0,5 miligramas por litro. No entanto, o que a gente submeteu ao teste foi a solução de 10 ml. E a água do rio era só 2 ml. Ela foi diluída. Ok, eu tenho duas maneiras de resolver esse exercício, tá? Eu poderia pensar na concentração que eu tenho final, que é 0,5, vezes o volume que eu tenho final, que é 10 ml. Então, isso é a concentração depois, vezes o volume depois. A concentração que eu tenho antes da diluição, eu não tenho. E o volume que eu tenho antes, só para a amostra do rio, é 2 ml. Então, a gente usando, né, a fórmula CVCV, a gente chega no resultado, porque aqui vai ser 5 igual a CA vezes 2, passo 2 para lá dividindo, né, vai ficar 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Porque se você pegasse 0,5 de concentração, não ia ter resposta possível, né? Aí o pessoal ficou se indagando o que poderia ter acontecido. E aí, quem percebeu que era uma diluição, podia usar o cálculo, né, do CV para achar a concentração inicial, que é de 2,5, tá? Uma outra forma de pensar que eu gosto bastante é a seguinte, né? Qual que é o volume final? É 10 ml. Qual que é o volume só da amostra do rio? 2 ml. Então, em quantas vezes eu diluí, que a gente chama de fator de diluição? O fator de diluição é igual a 5 vezes. Então, se eu diluir em 5 vezes, a minha concentração vai ser maior em 5 vezes também, tá? A concentração original. Então, se eu diluir em 5 vezes, essa concentração aqui, ó, tá 5 vezes menor que a original. Então, era só multiplicar por 5 que a gente chegava em 2,5. Então, são detalhes, né? É uma questão difícil? Não, mas é uma questão
que ela tá cheia de detalhes, e aí são nos detalhes que a gente acaba achando talvez a dificuldade da questão. E caso tivesse um 0,5 ali, eu acredito que muita gente erraria essa questão, tá? Porque foi ao não achar o 0,5 que muita gente voltou no texto para verificar se tinha algum dado a mais. Bom, vamos lá. Uma forma de alterar a concentração de uma solução é diluindo. Agora, uma segunda forma de você alterar a concentração de uma solução é misturando duas soluções. Então, imagina que eu pego uma solução de cloreto de sódio, sal de cozinha, que ela está 2 gramas por litro. E eu pego outra solução do mesmo soluto, cloreto de sódio, e ela está 5 gramas por litro. Aí eu misturo as duas. Quando eu misturo as duas, eu já não vou ter a mesma concentração, nem de uma e nem de outra. Qual seria a nova concentração? O intuito é que a gente pense que quando a gente tem o mesmo soluto, que não vai haver uma reação química, primeiro ponto. Então, se não vai haver uma reação química, né, a massa que eu tinha na solução 1 de NaCl mais a massa que eu tinha na solução 2 vai ser igual à massa que eu vou ter ao fim de NaCl, porque eu só misturei. E também eu preciso perceber que o volume que eu tinha na solução 1, digamos que era 5 litros, e na solução 2, 2 litros, 5 mais 2, 7 litros. Então, a soma dos dois volumes vai ser o volume final. E aí, por isso que eu consigo chegar na dedução, né? Que eu posso fazer C1V1, que seria da solução 1, mais C2V2, que seria da solução 2, igual a CFVF, que é da solução final. E aí, eu vou ter a concentração inicial da primeira, o volume da primeira, concentração da segunda, volume da segunda. E aí, normalmente, o que eles pedem é a nova concentração. Tá, mas e o volume final? A gente sempre sabe o volume final, porque é a soma dos volumes das soluções anteriores. Ah, e se eu tivesse uma terceira solução? Somaria C3, V3 e assim por diante. E aí, caso a concentração seja molar, eu troco C por M, tá? Então, quando é de mesmo soluto não tem reação, é relativamente bem tranquilo também da gente resolver exercício, né? Então, ó, coloquei aqui para vocês uma solução A e uma solução B. E aí, quando eu misturei A mais B, qual que é a nova massa, o novo volume e a nova concentração? Bom, aqui ele deu a massa do A e a massa do B, que é 7 e 8, né? Então, eu vou ter 15 gramas ao fim da mistura dessas duas soluções. O volume da primeira é 100 ml, da segunda 200, então eu vou ter 300 ml de volume final. Agora, para eu achar a concentração final, é só eu pegar essa massa, que está em gramas, e dividir pelo volume. Aí é só eu transformar para litros, né? Então, 300 ml é 0,3 litros. E aí, a concentração final vai ser 15 divididos por 0,3, que vai ser 50 gramas por litro, tá? Então, é um jeito aí da gente fazer. Poderia usar fórmula? Poderia, né? Então, ficaria ali CA vezes VA mais CB vezes VB igual a CF vezes VF. Aí, o CA é 70, volume A 100 ml. Aí, aqui, ó, CB 40, volume VB 200 e volume final 300. Fazendo essa conta, a gente chegaria nos mesmos 50 gramas por litro, tá? Então, quando é sem reação, ela é realmente mais tranquila, porque é só a gente fazer essa soma, né, das concentrações vezes o volume das soluções envolvidas, tá? Bom, o quinto exemplo, ele fala o seguinte: misturando-se 100 ml de uma solução aquosa que possuía 0,1 mol por litro de KCl. Então, você tinha lá o KCl, que era 100 ml de solução e 0,1 mol por litro. Com 200 ml de outra solução, agora de MgCl2. Como são dois sais ali, que são sais considerados até que tem ânions em comum, a gente também não vai ter reação, né? E ele reforça isso para a gente, que não tem reação química. Então, a gente considera ali o volume de 200 ml e a concentração de 0,3 mol por litro. Ele quer saber qual a concentração
de cada um dos sais na solução final, tá? Então, primeiro, vamos calcular o volume final na expressão. Qual que é o volume final? O volume final é 300 ml. Então, calcular a molaridade do KCl na solução final. Então, a gente vai ter que fazer, né, aqui, ó, vou fazer até aqui em cima, ó. Deixa eu só, ficou meio feio isso aqui, né? Deixa eu só trazer ele para cima. Por exemplo, ó, imagina que a gente vai pensar, né, no M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2 para o KCl. Qual que é a concentração inicial dele? 0,1. Volume inicial dele, 100 ml. Qual que é a concentração final dele? A concentração final dele a gente não sabe, mas o volume final é 300 ml. Então, fazendo 0,1 vezes 100, a gente chega em 10, igual a M2 vezes 300, e o M2 vai ser 10 divididos por 300, né? Que vai dar aproximadamente 0,03 mol por litro. Aí, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, ó, para o MgCl2, né? Então, a gente vai fazer M1V1 igual a M2V2 para o MgCl2. E aí, a gente vai ter a concentração inicial de 0,3, o volume inicial de 200, concentração final vezes o volume final, que é 300, que é a soma dos 100 mais 200 aqui, quando eles foram misturados, tá? Bom, 0,3 vezes 200 vai ser igual a 60, igual a M2 vezes 300, passando 300 para o outro lado, dividindo, né? Então, 60 divididos por 300 vai ser igual a 0,2. 0,2, tá? Então, veja, qual que é a concentração que a gente tinha antes para ele? 0,1. Qual que é a concentração depois? 0,03. Qual que é a concentração que a gente tinha antes para esse cara? 0,3. E depois a gente ficou com 0,2. Diminuiu a concentração, né? Então, dessa forma, a gente comprova, né, que houve uma diluição pela mistura, né? Uma forma da gente alterar a concentração, porque aumentou o volume de qualquer jeito, tá? Agora, eu vou entrar num ponto bem específico da aula, e que ele vai falar de misturas, né, de solutos com reação, tá? Então, nem é mistura de mesmos solutos, né, mas é misturas, nem precisa colocar mesmo soluto, mas é mistura de solutos com reação. Quando a gente tem uma reação química, o que que acontece? Eu não vou ter mais o reagente, eu vou ter agora o produto. Então, ao fim dessa mistura, eu não vou querer saber a concentração dos reagentes ali, porque eles vão ter reagido. Eu vou querer saber a concentração do produto formado. Por isso que ela é um pouquinho mais difícil ou delicada de ser interpretada. E normalmente, qual é o tipo de reação que é colocado para a gente? É colocado uma reação entre um ácido mais uma base. Então, eu preciso entender muito bem sobre reações ácido-base. Então, olha o que eu coloco no exercício 6. A mistura entre hidróxido de sódio com ácido clorídrico vai gerar qual concentração? Na mistura entre 30 ml de hidróxido de sódio a 0,7 mol por litro e 70 ml de ácido clorídrico a 0,3 mol por litro. E agora, o que que eu preciso saber? Eu preciso montar a reação. Passo 1, monte a reação. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. É uma reação ácido-base. Eu sei que toda reação ácido-base, ela vai gerar para a gente um sal mais água. Hidrogênio da água vem do ácido, OH da água vem da base. Então, tá aqui. E o sal vai ser NaCl. Pronto, verifico o balanceamento. E quando essa reação acontece, quem que eu vou ter? Eu vou ter como soluto o NaCl. Quanto de NaCl? Não sei. Quanto em mol? Não sei. Eu preciso saber o quanto em mol eu tinha de ácido clorídrico e o quanto em mol eu tinha de hidróxido de sódio, que é o que eu vou verificar agora.
Então, são 30 ml de hidróxido de sódio a 0,7 mol por litro. Então, vamos lá, concentração do NaOH vai ser igual ao número de mol de NaOH, que é o que eu quero descobrir, sobre volume de NaOH. A concentração, ele falou que é 0,7 mol por litro. Número de mol é o que eu quero achar para o NaOH. E o volume dessa solução de hidróxido de sódio, ele falou que é 30 ml. Só que aqui a concentração está por litro, então eu tenho que transformar esse volume para litro, que vai ser 0,03 litros. Passando esse 0,03 para cá, eu vou chegar em N de NaOH, que é o número de mol utilizado, igual a 0,21 mol. Ok. Agora eu preciso saber quanto de mol de ácido clorídrico, eu vou fazer da mesma forma. Concentração do ácido clorídrico é igual ao número de mol do ácido clorídrico pelo volume do ácido clorídrico. Então, a concentração, ele deu para a gente que é 0,3 mol por litro, o número de mol, que é o que eu quero saber, e o volume é 70 ml, que transformando para litro fica 0,07. Isolando o N do HCl, eu vou chegar também em 0,21 mol. Que bom! Ele obedeceu a estequiometria, né? Que é 1 para 1. Então, 0,21 mol do HCl reagiu com 0,21 mol do NaOH. Como essa é uma neutralização total, eu vou formar um mol também, ó, 1 para 1 de NaCl. Só que não foi um mol que eu coloquei para reagir, foi 0,21. Então, eu vou formar também aqui, ó, 0,21 mol de NaCl, também 0,21 mol de água, tá? Então, aqui, ó, eu achei o número de mol do NaCl. Agora, como que eu sei qual que é a concentração do NaCl em água? Bom, para saber a concentração, ó, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu tenho que saber o número de mol dele que foi formado pelo volume da solução. O número de mol eu sei que é 0,21. E qual que é o volume da solução? É o volume do hidróxido mais o volume do ácido que foram utilizados aí nessa reação. O volume do hidróxido é 30 ml, do ácido é 70 ml. 30 ml mais 70 ml, o volume final é de 100 ml. Só que como eu tenho que colocar em litro, vai ser 0,1 litro. Então, a concentração final vai ser igual a 0,021 mol por litro. Viram como é um pouquinho mais delicado quando tem reação? Então, vamos recapitular. Primeiro passo, faça a reação, veja a proporção estequiométrica. Segundo passo, encontre o número de mol de cada um dos participantes e veja se ele obedece à proporção estequiométrica, que nesse caso era de 1 para 1. Se ela obedece, então o número de mol que reagiu vai ser igual ao número de mol do soluto formado. Achando o número de mol, você vai dividir pelo volume da solução, porque depois que você misturou as duas soluções ácido e base, você vai ter um volume final igual a 100 ml, que em litro é 0,1, e aí a gente chega na concentração final do produto dessa reação ácido-base. E por que que é interessante a gente falar sobre misturas de reação ácido-base? Porque é isso que a gente tem no processo de titulação que eu vou falar daqui a pouquinho. Toda titulação é uma mistura de duas soluções, uma ácida e outra básica. Uma a gente sabe a concentração, a outra a gente não sabe a concentração. E aí, sabendo montar a reação, a gente consegue chegar na concentração da solução que a gente não sabia. Tá? Então, é por isso que a gente começa a falar de misturas de soluções com reação. Vejam essa questão que caiu na Universidade Positivo em 2020, ó. Ela fala o seguinte: o policarbonato PC é um polímero termoplástico resistente à chama, muito transparente e muito resistente ao impacto, que substitui com vantagens o vidro em algumas aplicações típicas, como na construção civil, permitindo o uso na iluminação natural e na produção de lentes de correção, na fabricação de lentes para óculos. No entanto, em determinadas condições, esse material pode sofrer degradação quando aquecido em meio aquoso. Esse processo de hidrólise produz o bisfenol A, que é o BPA, representado na figura abaixo, que pode ser quantificado por meio de reação com solução aquosa de hidróxido de sódio a 1 mol por litro.
Então ele fala que o BPA, ele pode ser quantificado através da reação dele com hidróxido de sódio. Muito bem. Uma amostra de PC degradado que consumiu totalmente 20 ml da solução de hidróxido de sódio citada possui a seguinte quantidade de BPA em mol. Então vamos lá. Primeiro que o BPA ele vai reagir com hidróxido de sódio. Aí a gente tem que ter um conhecimento de compostos orgânicos e reconhecer que isso aqui é um fenol e que isso aqui também é um fenol. E depois dos ácidos carboxílicos, eles são os compostos orgânicos mais ácidos que a gente tem dentro da química orgânica. Então, esse hidrogênio é ácido e esse também. Se eu tenho dois hidrogênios ácidos, 1 mol de BPA tem dois hidrogênios ácidos. Eu tenho 2H, para reagir com a base. Então, eu vou precisar de 2 mol de base. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a proporção é 1 de BPA para 2 mol de base. Maravilha. Agora, o que eu preciso descobrir é o quanto de mol de hidróxido de sódio que reagiu com essa solução, porque se eu souber o quanto de mol de hidróxido de sódio reagiu, eu sei que vai ser a metade de BPA, porque a proporção é 2 para 1. Então, vamos lá. Se eu tenho o volume gasto, né, nessa reação, que foi 20 ml, e se aqui em cima ele me deu a concentração do NaOH em mol por litro, que vai ser 1 mol por litro, eu consigo achar o número de mol. Por quê? Porque a concentração é número de mol por volume. Então, se a concentração é 1 número de mol, o volume vai ser 0,02, porque eu vou transformar isso aqui para litro, né? Eu vou passar o 0,02 para cá, então meu N vai ser igual a 0,02 mol. Mas isso é a quantidade de NaOH que reagiu com o BPA. Então, eu tenho que 0,02 mol é do NaOH. Lembra que é a metade do BPA, porque é 1 para 2. Então, quanto tinha de BPA? 0,01 mol. E aí a resposta certa é a letra A, tá? Então, veja, quando a gente tem conhecimento, né, de reações ácido-base, e a gente lembra que se ele te deu o volume, se ele te deu a concentração da espécie, você sempre acha o número de mol, tá? Ou a massa. Normalmente, a gente trabalha nesse tipo de questão com concentração molar. Então, nunca esqueçam, concentração molar é igual ao número de mol pelo volume. Se você sabe a concentração, se você sabe o volume, você acha o número de mol de um dos integrantes da reação. Se você sabe a proporção na reação, você consegue achar do outro participante também, tá? E aí eu aproveito o gancho, né, para terminar essa aula falando de titulação, porque a titulação ela vem aparecendo cada vez mais nos vestibulares. E ela é um procedimento laboratorial muito usado para determinar a concentração em mol por litro de uma solução que a gente não sabe. Então imagina que eu estou no laboratório e chegou uma solução de concentração desconhecida. Eu sei quem está ali, né? Então digamos que seja uma solução de ácido ascórbico, que é a vitamina C, para eu dizer o quanto tem de vitamina C ali. Mas, o que eu uso para saber o quanto tem ali é um procedimento chamado titulação ou volumetria, né? A gente também pode chamar de volumetria, titulação ou volumetria. E aí, o que eu posso usar para fazer essa titulação ou essa volumetria? Então, primeiro ponto, eu vou ter a solução de concentração desconhecida, que é a que eu quero descobrir a concentração. E essa eu vou chamar de titulado. Então, vai ficar aqui, ó, no Erlenmeyer, que é a vidraria utilizada, né, para conter essa solução. E eu vou ter uma segunda solução que eu vou chamar de titulante, só que essa eu vou saber sempre a concentração. E ela vai ficar armazenada nesse recipiente chamado de bureta. Então, aqui é o titulante com a concentração conhecida, e aqui embaixo eu vou ter uma solução de concentração desconhecida. A título de ensino médio, as reações que se envolvem titulação ou volumetria são reações do tipo ácido-base. Você não sabe se a solução ácida é o titulante ou o titulado, ou se a solução básica é o titulante ou o titulado. Então, a solução ácida, ela pode estar aqui embaixo, como ela pode estar aqui em cima.
e vice-versa. Se em cima eu tenho um ácido, embaixo eu tenho uma base. Se embaixo eu tenho um ácido, em cima eu tenho uma solução básica. Então é sempre o contrário. Agora, como que eu vou saber quem é que vai estar em cima ou quem é que vai estar embaixo? Porque no enunciado do exercício, quando ele te der a concentração de uma das soluções, essa solução sempre vai estar em cima. Então, digamos que no exercício anterior, ó, ele deu para gente a concentração da solução de hidróxido de sódio. Se fosse uma titulação, eu sei que esse seria, então, de fato, o nosso titulante, ó, porque você sabe a concentração. Uma outra informação que nas questões de titulação sempre vai ser dado para você é o volume gasto, ó, quando o titulante começar, ó, a reagir com o titulado. A hora que terminou a reação, você sempre vai ter um volume gasto, tá? E normalmente a gente sabe que terminou a reação porque muda de cor aqui no meio, tá? A gente fecha a torneirinha e olha o volume gasto. Duas informações que você sempre vai ter do titulante. E por que que essas informações são importantes? Lembra? Concentração e volume gasto te dão, através da fórmula de concentração molar, o número de mol do titulante. E aí, se você sabe o número do mol do titulante, você chega no número de mol do titulado. Aí você consegue a concentração da espécie desconhecida. Só que para isso você precisa saber qual é a reação que está acontecendo. Como é uma reação ácido-base, ela vai ser sempre de neutralização. Então, ó, eu vou ter ácido clorídrico, por exemplo, do exemplo do exercício anterior, com NaOH, gerando o quê? Gerando NaCl mais água. Então, eu tenho que saber a reação. Eu tenho que fazer o balanceamento para saber a proporção de ácido e de base na reação. Porque se eu achei o número de mol da base, eu chego no número de mol do ácido e vice-versa. Então, eu tenho que saber a reação. E aí, sabendo o número de mol da espécie desconhecida, que está na solução de concentração desconhecida, com o volume que ele vai dar para você, ó, ele vai dar um volume dessa espécie aqui, ó. Você pega o número de mol, divide pelo volume e sabe a concentração. No exercício anterior, ele não pediu a concentração, ele pediu só mol mesmo. Mas se ele pedisse a concentração, ele ia ter que falar que a solução do bisfenol estava com um volume de, sei lá, 10 ml. Você tinha que pegar esse 0,02 mol e dividir por 0,010 para chegar ali na concentração do BPA, mas não foi o caso, né? Ele só pediu mol. Se ele pedisse mol por litro, ele teria que dar o volume dessa solução, tá? Então, na titulação, a gente realmente quer a concentração em mol por litro de uma solução desconhecida, né? Então, de novo, né? Se o titulante for um ácido, o titulado é uma base. Se o titulante for uma base, o titulado é um ácido. E aí você sempre vai saber o volume gasto mais a concentração, porque isso vai estar no enunciado. E aí vai ser dado para você o número de mol, tá? O número de mol a partir desses dados do titulante. E aí você escreve a reação de neutralização para poder achar a proporção do titulante para o titulado, e aí você chega na concentração da espécie desconhecida. Bom, vamos fazer um exercício, então, para a gente aplicar esse conhecimento. Digamos que colocamos 5 ml do titulado, sendo uma solução de ácido clorídrico concentrado, desconhecida no Erlenmeyer. E usamos como titulante uma solução básica. Ele disse para você quem é o titulante, né? Quem vai estar em cima. Uma solução básica de NaOH. Então, tá. NaOH, ele vai ter uma concentração, ó, de 0,1 mol por litro. E ao final da titulação, lemos na bureta, que é a vidraria utilizada para armazenar o titulante, que o volume gasto da solução de NaOH foi de 50 ml. Mesmo que ele não falasse para a gente, deu concentração e deu volume gasto, você sabe que esse cara é o titulante, que ele vai estar em cima, tá? Qual que é a reação? Você precisa saber a reação. É entre o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio. E aí você sabe que essa reação vai formar NaCl mais água. Mas o que que ele quer? Ele quer a concentração do ácido, né? Ele só falou que foi colocado 5 ml do ácido. Mas qual que é a concentração dele? Não sabemos. Vamos balancear, vai ficar todo mundo 1 para 1 para 1 para 1. Então, o que te interessa é saber que 1 mol do ácido está para 1 mol da base. Pronto. Se eu encontrar agora o mol da base, eu acho o mol do ácido. Como que eu posso fazer isso?
Concentração é igual a N sobre V. A concentração da base é 0,1. O número de mol é o que eu quero achar, o volume em litro é 0,05. Passando isso aqui para cá, multiplicando, eu vou chegar num número de mol igual a 0,005 mol, tá? 0,005 mol. Então, eu achei que foi essa quantidade de mol que consumiu toda a quantidade de ácido que a gente tinha ali no Erlenmeyer ali embaixo, que é o titulado. Se é 1 para 1, então também eu tinha ali embaixo 0,005 mol de HCl. Mas como ele quer a concentração do ácido, concentração de HCl é número de mol sobre o volume. Bom, o número de mol eu já vi que é 0,005 pela proporção estequiométrica do NaOH. E o volume é 5 ml, ó, ele disse no início aqui da questão, colocamos 5 ml do titulado. Transformo para litro, vai ficar 0,005 litros, e eu acho que a concentração do titulado é 1 mol por litro, viu? Então, primeiro passo, encontrar quem é o titulante. O titulante é aquele que tem a concentração conhecida e o volume gasto. Reação: verifique a proporção de ácido para base. Achou o número de mol da base? Veja a proporção para o número de mol do ácido, nesse caso que é o titulado. Divida pelo volume utilizado de ácido e ache a concentração da solução que a gente não sabia qual era. Tudo bem? Então, é assim que a titulação é cobrada, tá? Então, essa foi a aula Plus de hoje, uma aula densa, né, sobre dosagem de solução, diluição, mistura e titulação. Qualquer dúvida, né, me procurem, deixem nos comentários, e também podem me procurar no meu Instagram, que é @profmarilopesquímica. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.